Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e hoje tem jogo do Fogão, que eu não sei mais se isso é uma coisa boa ou não, né? A gente tem vivido aí uma fase, que fase, meus amigos, mas a gente acaba sendo repetitivo, né? Se o jogo com o Cuiabá era fundamental, o jogo com o Palmeiras passou a ser uma decisão, depois o jogo com o Vasco era a nossa final de campeonato e mais recentemente o jogo com o Grêmio a gente também tratou como jogo de vencer ou vencer, né? Enfim, chegamos nessa situação, né? Tudo que o Botafogo construiu ao longo do campeonato nos permitiu, né, sonhar tanto com esse título e também nos permitiu chegar, mesmo que aos trancos e barrancos, ainda com possibilidades reais de título, né? Eu sei que muita gente, né, já falei isso aqui ontem, já desistiu do título por conta aí desse péssimo segundo turno que o Botafogo faz, porém ainda temos aqui que quem está me assistindo, né, eu tenho certeza, ainda tem aquele fio de esperança. Temos que nos apegar nas possibilidades que, a essa altura, são em parte matemáticas e em parte também com a troca de comando, né? E todo mundo já sabe, não acontecerá ainda no jogo de hoje. Teremos que aturar ali o nosso, né? Eu digo aturar porque realmente a paciência da torcida do Botafogo já se esgotou com o Lúcio Flávio, né? Pior de tudo, eu acabei até esquecendo de comentar ontem, não tá nem no meu roteiro aqui, vou sair do roteiro, gente. Teve a notícia, né, da chegada do Thiago Nunes e que o nome do Thiago Nunes, inclusive, teria sido aprovado pelo Lúcio Flávio. Essa notícia realmente me deixa de queixo caído, né? Não sei vocês leram isso? Souberam dessa informação? Pois é, porque fica parecendo que o Lúcio Flávio ainda tem um grande poder, né, no Botafogo, e eu me pergunto o porquê, né? Por mais que a gente sempre separe as coisas, né? Lúcio Flávio, as informações que a gente tem sempre é de um ótimo caráter, um cara dedicado, estudioso, enfim, um bom profissional, mas é necessário que a gente sempre separe as situações. Uma coisa é ele ser auxiliar, né? Auxiliou o Caçapa na época do Caçapa, né? Deu boas informações para o Caçapa, porém, Lúcio Flávio nitidamente não é ainda um técnico pronto. Pode ser que futuramente, né, que ele siga a carreira dele. E por hora ele vai continuar no Botafogo, tá? Ele não será demitido. Ele continuará no Botafogo, então realmente, enfim, vamos tentar virar essa página de Lúcio Flávio, mas ainda teremos aí o último capítulo no jogo de hoje. Quem sabe ele consegue aí sair, né, com o mínimo de dignidade, né? Melhorar um pouquinho ali a imagem dele que está tão arranhada, com um resultado positivo lá em Bragança Paulista. Gente, o Sporting Cristal, né, que era o clube do Thiago Nunes até ontem, justamente nesse sábado divulgou, né, uma nota sobre a saída do Thiago Nunes, né, se despedindo do seu técnico, tá? Thiago Nunes, que por sua vez está trazendo uma pequena comissão técnica, né, bem enxuta, na verdade, 3 nomes. O primeiro é o seu auxiliar, o Evandro Fornari, né? Depois o seu preparador físico, já comentei aqui ontem, o Edi Carlos, que a torcida do Botafogo se lembra muito bem, né? Gosta dele. E também tem o analista de desempenho, que é o Jussan Anjolim, tá? Então, Thiago Nunes vem com esses 3 nomes aí da seu grupo aí mais próximo de confiança, né? O Sporting Cristal, nessa mesma nota, revela que tentou renovar, né? Uma boa notícia, sinal de que estava satisfeito, tentou renovar o contrato do Thiago Nunes por mais uma temporada, porém o técnico brasileiro alegou que gostaria de continuar, né, a sua vida profissional, seus projetos no Brasil, acompanhado ali de perto da sua família, né, dos seus familiares. Então, nitidamente aí a gente sabe que só falta realmente o Botafogo anunciar, né? Tá tudo já certo. Volto a dizer o que eu falei aqui ontem. Acho até que por uma questão ali de não colocar a carroça na frente dos bois, como se dizia antigamente, o Botafogo vai esperar que o jogo termine, né, logo mais, e aí sim comunicar que o Lúcio Flávio
não é nem questão de demissão, né? Que ele retorna a ser auxiliar, né? E em seguida o Botafogo deve fazer aquela postagem sobre as boas-vindas para o novo técnico Thiago Nunes, tá? Gente, o Thiago Nunes, ele nitidamente é um achado, né, do scouting do Botafogo, né? Também comentei isso no vídeo de ontem. Aliás, agradeço a vocês, mais um vídeo aí que bombou, né? Muita visualização, muito comentário, né? Muita repercussão, e eu agradeço de coração aí por vocês reconhecerem o nosso trabalho, né? De reunir aí informações sobre o Thiago Nunes. O Thiago Nunes, ele tem um perfil diferente dos seus antecessores, né? Não vou nem falar Lúcio Flávio, porque eu acho que não conta muito, né? Mas Bruno Lage, Castro, que eram técnicos que tinham pouquíssimo ou nenhum conhecimento do futebol brasileiro, né? Chegaram aqui, ainda tiveram todo um período de adaptação, né? O Castro, mais de um ano, mas o Bruno Lage chegou aqui, enfim, até entender o que é o futebol brasileiro. O Thiago Nunes, não, apesar dele estar ali trabalhando num país vizinho, no Peru, né? Certamente ele vinha acompanhando o Campeonato Brasileiro, né? Um cara que não está tanto tempo assim fora do país e com Premier, né, internacional, né? Fica fácil de acompanhar, né? Internet, tudo mais. Uma coisa que me chama também a atenção positivamente do perfil traçado, né? Que ontem eu contei aqui com a ajuda do meu amigo Luiz Fernando Ribas, né? O perfil que ele traçou do Thiago Nunes é de um cara que joga junto do time, que tem muita energia ali na beira do campo, né? Algo que não se via também, nitidamente, nem no Lúcio Flávio e muito menos no Bruno Lage, ou, enfim, em ambos, né? Acho que os dois ali muito apagados na beira de campo. Isso é uma coisa que incomoda demais a torcida do Botafogo, né? Volto a dizer aqui, não é que aquele cara que seja ali o animador de torcida, cheerleader, o nome que vocês quiserem chamar, vai fazer o time jogar mais, né, ou ganhar. Mas é um componente que certamente ajuda em situações como a que o Botafogo vivenciou, né, muito recentemente. Quer dizer, o time desorganizado taticamente, com buracos enormes na defesa. Se você tem um técnico ali na beira de campo buscando corrigir isso, né, certamente seria um fator favorável, né, seria um fator positivo. Então é uma característica aí do Thiago Nunes. Vamos ver, né, vamos acompanhar se isso aí se confirma, de ser um cara que joga junto do time, passa essa confiança para o time, né, acima de tudo. Eu lembro que o próprio Castro sofreu também um pouco dessa crítica, mas se a gente for levantar ali os últimos jogos dele pelo Botafogo, até quando já estava até sendo falado a saída dele, sobre a saída dele, ele ainda tinha aquela coisa de entrar em campo e perguntar para os jogadores, né, quem que ganhou e tal. Então ainda tinha ali uma energia que a gente percebia do Castro, né? Com o Bruno Lage e com o Lúcio Flávio, isso aí foi morto e enterrado, né? Muito apáticos, muito, enfim, técnicos de um perfil mais de observação e pouca ação durante o jogo, né? Falei também aqui ontem, né, que o Ribas me disse, o Thiago Nunes não é um cara ganancioso, não é mercenário, né? E aí eu pedi para ele me explicar melhor sobre isso. Vou trazer aqui para vocês. É o seguinte: o Thiago Nunes, quando ele sai do Atlético Paranaense, né, teve ali meio que uma certa discordância, digamos assim, com o Petralha, né, o manda-chuva lá do Furacão, e acabou que o Thiago Nunes ele vai para o Corinthians, de fato, um salário muito maior, né? O Ribas me falou números aproximados, tá? Não posso jurar aqui a informação, mas que ele, quando era interino, né, e era funcionário de carteira assinada no Atlético Paranaense, quando ele surge, né, substituindo o Diniz, devia ser um salário ali na faixa de uns 30 mil reais, 20, 30 mil, né, que para o futebol brasileiro, né, claro que na sociedade é um baita salário, mas para o futebol brasileiro é um valor baixo, né, e depois, mesmo quando ele é efetivado como treinador, também não deveria ultrapassar ali a casa dos 120 mil, né?
novamente, também não é um salário de técnico top, né? É um salário ainda considerado baixo, né? E para tudo que ele entregou, né? Ele entregou muito, entregou o título da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Então ele sai para o Corinthians oferece um caminhão de dinheiro aí sim, para a comissão técnica inteira, já beirando os R$800 mil, né? E o Petralha não paga as premiações dessas competições que eu acabei de citar. O Thiago Nunes é um cara, não quer entrar muito em atrito, mas eram valores, claro, altos, né? Ele acaba entrando na justiça contra o Atlético Paranaense, mas logo adiante resolve fazer um acordo e recebe muito menos do que aceita, né? Receber muito menos do que era devido pelo Atlético Paranaense. Então, só para fazer esse parênteses, né, de quando ele falou que não era um técnico mercenário, nem ganancioso, tal. E aí vem o capítulo Corinthians. Carlos, ele não deu certo no Corinthians, só que aquela equipe do Corinthians, até muito bem ressaltado pelo Ribas, era inclusive inferior a essa atual, que já é bem fraca, né, do Sport Clube Corinthians Paulista, né? Então fica difícil também de fazer milagre, fora também a questão toda de pressão, né, de dirigir o Corinthians, que a gente sabe que é muito grande. No Grêmio, ele, se não me falha a memória, ele é campeão invicto, né, com o Grêmio no estadual, e lá no Ceará ele tem muitos resultados favoráveis, tem uma boa campanha, mas perde alguns jogos decisivos, né, de Copa do Nordeste, enfim, tem algumas derrotas ali, justamente o que não tinha acontecido no Atlético Paranaense, em que ele vai muito bem em competições de mata-mata, né, como eu disse, Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, assim, gente, é uma página em branco, a gente não sabe como é que vai ser, mas pelo menos o perfil eu acho que é animador, né? De um cara estudioso, de um cara muito inteligente, né? Eu falei ontem que até bem-humorado, né? Um cara com um bom astral e que está precisando realmente mostrar trabalho, né? No mercado brasileiro, né? Mandar um recado de que realmente o que aconteceu com ele à frente do Atlético Paranaense não foi um acaso, né? Por hora vai ser o melhor trabalho da carreira dele, e a gente espera que esse melhor trabalho seja superado no Botafogo. Ele tem a chance, por incrível que pareça, tem a chance de ser campeão brasileiro, né, numa questão de menos de um mês. Hoje é dia 12 de novembro, né? Mandar um beijo para minha irmã, aniversário dela. E o campeonato termina no dia 6 de dezembro, então uma questão aí de 25 dias mais ou menos, o Thiago Nunes tem chance de colocar no seu currículo campeão brasileiro. Quem sabe, né? A gente não desiste nunca, né? O jogo de hoje é chave, né? O jogo de hoje é chave, volto a dizer, talvez até um empate não seja um desastre, mas para o fator anímico uma vitória seria excepcional, porque aí daria até uma tranquilidade para o Thiago Nunes chegar, pegar a data FIFA toda, né, 10 dias de treinamento e preparar o time para o jogo com Fortaleza no dia 23, né? 2 dias depois do jogo Brasil e Argentina no Maracanã. Galera, a rodada começou ontem, né? Vamos falar primeiro o jogo aqui que não tem muito a ver com a gente, até tem um pouco, tá? Até tem um pouco, que foi a vitória do Curitiba no finalzinho contra o Cruzeiro, né? 2 desesperados, e a nota triste, claro, do jogo foi a briga generalizada. A torcida do Cruzeiro, na verdade, invadiu o campo, depois a torcida do Curitiba entrou, e aí houve aquele conflito, cenas de selvageria que fazia tempo que a gente não via no futebol brasileiro. Infelizmente voltou a acontecer lá na Vila Capanema, né? E por que pode um pouco ter a ver com o Botafogo? Porque o Botafogo vai enfrentar ainda o Cruzeiro, né? Também vai enfrentar o Curitiba, então talvez quando a gente enfrentar o Curitiba ainda esteja vivo, né? Respirando por aparelhos, mas vivo na briga contra o rebaixamento, e o Cruzeiro então também está agora na zona, então acabou que é um jogo que mais alto negócio. Botafogo. Primeiro temos que pensar no Bragantino e Fortaleza, mas depois disso, mais à frente, depois do Santos, também teremos confrontos com essas duas equipes.
Clássico Fla-Flu no Maracanã, um bom resultado. Flamengo 1-1 com o Fluminense. O Flamengo saiu na frente no finalzinho do primeiro tempo. O Fluminense empatou no segundo tempo. E isso dá uma freada no desejo do Flamengo, né, de ser campeão. O Flamengo ficou com 57 pontos. Então foi um bom resultado aí que a gente torcia que acontecesse, né, pelo menos um empate. E foi o que aconteceu. Já no jogo da noite, das 9 horas, o Palmeiras venceu o Internacional. Era favorito, né? Eu acompanhei um pouco da partida, inclusive quando estava ali 1-0, um pouco antes do segundo gol do Palmeiras, na verdade. O Inter teve uma grande chance, uma boa defesa do Everson. Futebol é assim, acabou que o Palmeiras, o Inter foi castigado, né? O Palmeiras faz 2-0 e depois, em seguida, 3-0 no final do jogo, né? E deu números finais. Palmeiras, com isso, assume momentaneamente a liderança, dormiu na liderança com 62 pontos. 62 pontos que o Botafogo já poderia ter feito, olha, lá atrás, né? Pelo menos, ou no jogo contra o Atlético Paranaense, ou, na verdade, no jogo contra o Cuiabá a gente tinha chance, né? O Atlético Paranaense a gente chega a 59, então no jogo com o Cuiabá a gente poderia ter chegado a 62 pontos. Inacreditável, meus amigos. Enfim, mas lembrando, o Palmeiras tem 2 partidas agora a mais em relação ao Botafogo. Vamos sair um pouco de Campeonato Brasileiro, mas ainda dentro da Igor Holden, né? Quem lembra do Romildo, né? Grande Romildo, que depois virou Del Piade, né? Ele estreou ontem no Molenbeek, lá da Bélgica, estreou com o pé direito, inclusive fez o terceiro gol do Vitória 3-1 do Molenbeek. O Molenbeek que estava ali numa fase ruim, estava 7 jogos sem vencer, e voltou a vencer, está em 10º lugar. Muita gente pergunta como é que está o Caçapa lá no Molenbeek, a campanha de meio de tabela, mas lembrando que o Molenbeek veio da Série B, né, e está na Série A, então naturalmente está numa posição ali razoável, acredito eu, dentro das suas pretensões no seu primeiro ano ali de Série A. Pessoal, Túlio Maravilha, figuraça. O Túlio se manifestou nas redes sociais sobre a chegada do Thiago Nunes, né? O Túlio sempre traz aquela energia, né, alto astral e tal, então ele considera também que o Thiago Nunes pode ser essa injeção de ânimo que está faltando ao Fogão, né? E que vai ser tão necessária aí nesses 6 jogos finais, né? Então, tudo bem que hoje ainda não teremos o Thiago Nunes à beira do campo, né? Para desespero de muita gente. Galera, é inevitável a gente falar aqui de matemática, né? Essa época do ano. A gente tem que pensar que nos outros anos a gente tentava fazer matemática para chegar nos 45 pontos. Então, pelo menos por esse lado, a matemática esse ano que a gente está olhando é ali para casa dos 70 pontos, né? Se há 5 rodadas atrás o número mágico era 75 ou 76 pontos, né? Com a queda de rendimento do Botafogo, naturalmente agora o UFMG, tá? Os matemáticos da UFMG já falam em 71 ou 72 pontos, tá? E recentemente eu ouvi gente falando até de 70 pontos. Eu vou explicar para vocês, então, por que esse pode ser o novo número, né, mágico para o título brasileiro, tá? Vamos só sofrer junto aqui, relembrando o primeiro turno do Botafogo, né? 47 pontos de 57 possíveis, isso mesmo. Campanha do Botafogo brilhante, espetacular no primeiro turno, né? Melhor de todos os tempos. E com esses 47 pontos, se a gente tivesse uma bola de cristal e alguém chegasse para a gente e falasse, olha, o campeão brasileiro pode ser campeão brasileiro com apenas 71 pontos, ou 72. Isso significaria que o Botafogo precisaria fazer um segundo turno de apenas 24 ou 25 pontos, que é praticamente, né, um pouquinho mais que a metade dos pontos que o Botafogo fez no primeiro turno. Ou seja, uma moleza, né? Uma moleza, minha gente. Enfim, para o Botafogo, né, fazer um segundo turno, né? Esse segundo turno ainda está acontecendo, então ainda é possível. Fazer um segundo turno de 24 pontos significaria fazer um segundo turno de aproveitamento de 42%, que é baixíssimo, né? Que é aproveitamento de Z4. Para o Botafogo fazer 25 pontos, né, e aí chegar aos 72, o Botafogo precisaria fazer um segundo turno de 44%, também baixíssimo, né? Ou 42% ou 44%, baixíssimo.
E a gente falava no início do segundo turno em fazer aproveitamento de 50% a 55%. Então, vocês veem que caiu totalmente, né, essa expectativa de pontos, né? Então, ou seja, mais fácil do que a gente pensava. Ainda assim, o Botafogo conseguiu, né, tem feito esse milagre de fazer uma campanha de 30% de aproveitamento. Ou seja, o Botafogo tem 12 pontos no segundo turno, em 39 possíveis, né? São 12 jogos, 12 vezes 3, 39, é isso? Não. São 13 jogos, perdão. 13 jogos, 13 vezes 3, 39. Quase me enrolo na matemática. Fiquem atentos aí. Ou seja, é um aproveitamento horroroso, né, de 30% o Botafogo tem até agora. Mas vamos lá, vamos esquecer isso, que passou, né? Vamos tentar apagar, né? Os 59 pontos que o Botafogo tem hoje, o Botafogo precisa então, digamos, 13 pontos para chegar nos 72, tá? Esses 6 jogos que faltam são 18 pontos. Então, o Botafogo ainda poderia perder 6 pontos, né? Número alto. Beleza. O Palmeiras chegou ontem a 62 pontos em 34 jogos. Ou seja, faltam 4 jogos, só isso. É impressionante, faltam só 4 jogos para o Palmeiras. Ele poderia atingir 74, tá? Fazer 12 pontos nesses 4 jogos e atingir 74. Então, assim, quando a gente fala em 71 ou 72, na verdade são os matemáticos do FMG que estão falando, eles estão considerando que o Palmeiras não vai manter o 100% até o final. Só que você olha a tabela do Palmeiras, é uma tabela, eu diria, infelizmente, bastante acessível. Eles vão ter um jogo idêntico ao nosso, Fortaleza, lá no Castelão. Inclusive, na rodada seguinte que a gente joga, o Palmeiras também vai jogar lá, tá? Um jogo de uma certa dificuldade. E na última rodada, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, que eu falei agora há pouco. Talvez seja o jogo da vida ou morte do Cruzeiro, ou não. De repente, o Cruzeiro já vai estar rebaixado. Então, assim, o problema todo é esse. Os outros jogos são jogos América Mineiro, se não me engano. Comenta aí embaixo quais são os outros jogos que eu estou esquecendo aqui do Palmeiras, mas são jogos mais acessíveis. Vamos lá. O Botafogo, tá? Ele, para atingir esses 74 pontos, vamos botar o pior cenário possível. O Palmeiras ganha todos os jogos daqui para frente e chega a 74. E hoje o Botafogo e o Palmeiras estão igualados em vitórias, tá? 18 vitórias. Só que o Botafogo, como tem jogos a menos, se ele fizer 15 pontos de 18 possíveis, o Botafogo teria aí mais 5 vitórias. E terminaria com uma vitória a mais que o Palmeiras. Então, estão conseguindo acompanhar o raciocínio? É que é muita conta aqui. Os meus rascunhos aqui estão parecendo uma prova de matemática. Vamos lá, eu vou tentar simplificar as coisas. Peguem, vocês ainda têm em casa papel e caneta? Peguem papel e caneta. O seguinte, vamos imaginar 3 cenários aqui possíveis dos jogos que restam do Botafogo. Para o Botafogo, por exemplo, fazer 12 pontos e chegar a 71, que seria uma possibilidade de título, segundo a UFMG, o Botafogo teria 4 vitórias, 0 empates e 2 derrotas nesses 6 jogos que faltam. Tá? Se o Botafogo quiser fazer um pontinho a mais para garantir, que eu acho que, sinceramente, eu acho que vai estar aí nessa casa de 72 pontos, ou seja, o Botafogo fazer 13 pontos daqui para frente, fazer mais pontos do que fez até agora nesse turno, o Botafogo precisa de 4 vitórias, 1 empate e ainda tem direito a uma derrota. Tá? E se o Botafogo quiser realmente não deixar margem nenhuma, nem para Palmeiras, nem para Grêmio, que hoje são os principais adversários, né? Vamos botar aí também o Bragantino, mas a gente tem um confronto hoje com o Bragantino. Para o Bragantino vai pegar o Flamengo também num jogo atrasado, o Flamengo ainda com aspirações de G4. Para o Botafogo fazer 15 pontos, seriam 5 vitórias e 1 derrota. É por isso que uma derrota hoje, né, não seria o fim do mundo, não seria o Botafogo deixar de ter chances de título. O problema da derrota hoje é o Botafogo enfileirar aí Lúcio Flávio, mais uma derrota, e aí o Thiago Nunes ter que fazer um trabalho, não diria nem psicológico, né, psiquiátrico, com o Botafogo e com o torcedor do Botafogo também, né.
Então, assim, são alguns cenários, tá? Eu acho que dá para a gente ainda sonhar, né, com essa virada de chave, especialmente ganhando hoje, porque o Botafogo muito provavelmente precisaria de 4 ou 5 vitórias, né, nesses 6 jogos finais. Então, digamos que vencendo hoje, faltariam 5 jogos, e aí a gente precisando aí de umas 3 ou 4 vitórias. Considerando que temos 2 jogos no Newton Santos, né, Santos e Cruzeiro. E aí teríamos que vencer fora também, contra Curitiba ou Inter, enfim, e Fortaleza ainda por cima. Então, assim, as possibilidades ainda existem, né, por incrível que pareça. O que dói mais é a gente ver que esses 12, 13, 15 pontos que eu estou falando aqui agora já poderiam ter sido conquistados diante de Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Vasco e Grêmio. 5 jogos. Esses 5 jogos, né, que não eram difíceis, digamos que desses 5 jogos a gente fala assim, não, tudo bem, a gente vai perder para o Vasco mesmo, São Januário. Então, se o Botafogo tivesse ganho 4 desses jogos, 2 desses jogos, né, o Botafogo tinha uma grande vantagem, né, contra Palmeiras e Grêmio. Então, se o Botafogo tivesse ganho 4 desses jogos, saiu na frente contra o Atlético Paranaense, aí veio o apagão, enfim. 4 desses jogos, se o Botafogo tivesse vencido, o Botafogo talvez já tivesse hoje com 71 pontos e com literalmente as 2 mãos na taça. É muito doído, meus amigos, é muito doído. Estamos pagando o preço de, né, a gente entrou, como diz o Depp, naquela loucura coletiva, né, quando os jogadores pedem a saída do Bruno Lage, né, concordam com a saída do Bruno Lage e pedem Luiz Flávio. A gente achou aquela altura ali que os jogadores estavam bancando isso, e estavam, né, literalmente estavam bancando o Luiz Flávio, e a gente achou, né, a gente, digo, torcida, SAF, John Textor, né, todo mundo achou que o Luiz Flávio poderia nos conduzir ao título. Foi realmente um momento de loucura coletiva, né? Jogo hoje, 16 horas, a Globo transmite para praticamente todo o território nacional, grande parte. Se você não tiver num desses estados, né, desses muitos estados, o Premier também naturalmente vai transmitir Bragantino e Botafogo no Nabi Abichedi. O Bragantino tem o desfalque do Elinho, né, que tomou o 3º cartão amarelo diante do São Paulo. O Botafogo tem um retorno de Tiquinho Soares. Vamos ver o que o Luiz Flávio vai aprontar dessa vez, se ele vai repetir a equipe que começou contra o Grêmio, com o Hugo no lugar do Marçal e com o Danilo no meio de campo, né, fazendo ali os 3 volantes, com Marlon Freitas e Tietê, substituindo o Eduardo, né? Diego Costa foi bem no jogo anterior, mas a tendência naturalmente é que o Tiquinho retorne à equipe, né? Isso aí seria o normal, né? Tô ansioso, como sempre, né? A partida vai ser dirigida pelo árbitro Fake Nery, é só falar assim que vocês já sabem, né? O árbitro Anderson Daronco, da Federação do Rio Grande do Sul. E falando no Rio Grande do Sul, no mesmo horário, o Grêmio enfrenta o Corinthians lá na sua arena. Franco favorito o Grêmio. O Grêmio também tem 59 pontos. Então, todas as possibilidades do Grêmio também chegar aos 62 pontos. Outro jogo aí que tem algum interesse também a nível de G4 é o Atlético Mineiro, recebendo o Goiás, que está caindo pelas tabelas. O Galo tem 54 pontos. Se vencer, encosta no Flamengo com 57. Então, essas são as atrações de logo mais. Que o Botafogo faça um bom jogo, vai enfrentar uma boa equipe, muito bem armada pelo Pedro Caixinha, né? Que o Botafogo volte a ser Botafogo e que, especialmente, né, dê ao Thiago Nunes a oportunidade de assumir o Botafogo ainda com possibilidades reais de título. A gente sabe que ficou muito difícil, a torcida está destroçada psicologicamente, mas quem sabe aí, a gente sempre acredita, né? Botafogo ganhando hoje, o Thiago Nunes vai ter esses dias todos para trabalhar, para corrigir o que tem que ser corrigido, e muita coisa precisa ser corrigida, posicionamento, enfim, e especialmente levantar a moral, o ânimo de jogadores que estão em péssima fase. O Lucas Perry, né, perdeu toda a confiança, né, que tinha no primeiro turno. Adrielson e Cuesta, o Cuesta especialmente também não teve uma boa jornada contra o Grêmio, né? Que ele consiga recuperar todos os fatores, né? Do psicológico ao tático e técnico do Botafogo. O Tiquinho, a gente sabe, passa por problemas pessoais, particulares,
mas ficou aí alguns dias aí fora, né? Pela suspensão. Tomara que ele consiga voltar aí com a cabeça dentro do possível, né? A gente sabe que é muito difícil. Uma cabeça melhor. Ele que já foi ultrapassado até pelo Paulinho na artilharia, viu o próprio Luizito Soares se aproximar, né? Enfim, a artilharia também já passa a ser uma coisa secundária, né, nesse momento. Galera, chegamos a 30 minutos, a nossa conversa aqui, olho no olho, né, diária. Eu só tenho a agradecer a vocês, né? Gostaria de citá-los nominalmente, porque tem ali figurinhas carimbadas que estão todo dia lá, né, comentando, né? E a gente se sente muito próximo, né? Mesmo sem se conhecer pessoalmente, eu me sinto muito próximo de vocês. Não tenho tido tempo, né, e nem cabeça muito para responder a cada comentário, mas eu leio todos eles, né, com sempre muita atenção e carinho, beleza? Tamo junto. Dá o like, se inscreva se você não é inscrito, e se você é inscrito, né, confere aí se você segue inscrito, porque às vezes a plataforma aí faz algumas situações e você deixa de ser inscrito, então confere se você está inscrito e ativa aqui as notificações para sempre ser informado quando tem um vídeo novo aqui no canal, beleza, gente? Vamos ganhar hoje, hein? Vamos ganhar hoje. Vamos mentalizar isso. Valeu, abraço.